Fala, cambada de badernista, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Kelvin, sou professor de filosofia. Estamos aqui com mais um programa, sei lá, sou de humanas. E hoje nós iremos falar sobre um tema deveras interessante. Iremos falar sobre filosofia política. A questão que eu trago para vocês no vídeo de hoje é... Tcharam! Você já imaginou viver em um lugar onde não existam leis? A lei desse canal aqui é você curtir o vídeo, compartilhar pra galera e se inscrever no canal. Não esquece não, hein? Galera, acredito que ao ser questionado sobre isso, você provavelmente pode pensar diversas coisas. Existem pessoas que associam a ausência de leis à completa liberdade, mas também tem aquelas pessoas que associam a ausência de leis à completa desordem, à violência desregrada, talvez influenciado pelas diversas notícias que nós temos todos os dias nos nossos meios de comunicação. O filósofo que a gente vai trazer hoje para ajudar na nossa reflexão é o filósofo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês que nasceu em 1588 e morreu em 1679. Calma aí, deixa eu ver se eu acertei. Acertou, miserável. Durante os primeiros anos de sua vida, Thomas Hobbes viveu em uma guerra civil que aconteceu lá na Inglaterra. Ou seja, ele acabou vivenciando vários momentos com extrema violência e essas imagens ficaram impregnadas na mente dele. Acho que qualquer um que vivenciou um período de guerra ficou horrorizado com as cenas, com a violência, com o próprio terror da guerra. Espero que isso nunca aconteça aqui no nosso país. Ninguém precisa viver numa guerra para saber os efeitos negativos que ela causa na saúde mental de qualquer pessoa. O principal medo do Hobbes que ele adquiriu com essa vivência durante o período da Guerra Civil foi o medo da morte violenta. E isso foi determinante para que ele construísse a sua teoria política. Ele escreveu um livro chamado Leviatã. Para quem não sabe, Leviatã é um monstro bíblico que foi enviado por Deus à nossa terra para derrotar uma besta. Mas eu juro que não sou eu, beleza? É uma outra aí. Essa imagem de um monstro que foi enviado para derrotar um outro monstro era a imagem que o Hobbes tinha do Estado. O Hobbes ele se inseria em uma tradição de filósofos que posteriormente ficou conhecido como contratualismo. Esses filósofos pensavam que o Estado seria o resultado de um contrato, por isso o nome contratualistas. Ou seja, a noção de contrato aqui é fundamental para a gente entender corretamente a filosofia do Thomas Hobbes. O contrato, de uma maneira bem simples, é um acordo entre duas partes. Acordo esse no qual as duas partes seriam beneficiadas. Ou seja, o Estado seria o resultado de um contrato entre sociedade, no qual tanto o Estado quanto a sociedade seriam beneficiados. Mas espera aí que a gente vai ver se realmente é assim. Para pensar na função do Estado, ou seja, para que o Estado serve, o Hobbes faz um movimento para trás. Ou seja, ele vai imaginar como seria a sociedade antes da existência do Estado. E é aí que a gente entra na questão que eu fiz para vocês no início do vídeo. A esse estado anterior ao surgimento do Estado Civil, o Thomas Hobbes chama de estado de natureza. Anote isso aí que é importante, hein? Não é a natureza floresta, mas seria um estado natural do ser humano. Seria um estágio de organização da nossa sociedade primitivo, onde não existiriam leis, Estado, nenhum tipo de ordem. Por isso ele usou a palavra natureza, para significar esse momento inicial. Muitas pessoas defendem a ideia de que o Hobbes diz que o homem é mau por natureza. Porém, essa afirmação ela é questionável. Por quê? Todos os dias nós somos bombardeados por notícias que fazem a gente questionar se o ser humano realmente é bom ou não. Como, por exemplo, nos casos recorrentes de violência por parte do Estado. Como no caso do George Floyd, aquele negro lá nos Estados Unidos que morreu sufocado por um policial. Como em um caso que ficou bem famoso aqui no Brasil, que ficou conhecido como o caso Richthofen, da Suzanne von Richthofen, que mandou assassinar o pai e a mãe de uma forma extremamente violenta. Bom, como não existia esse Estado civil ainda, não existiam leis. E como é que as pessoas se organizavam? Como elas viviam? De acordo com Hobbes, elas viviam sob a égide do direito natural, ou seja, algo que todos os seres humanos teriam direito simplesmente pelo fato de ter nascido. E o principal direito natural ao qual o ser humano teria sido agraciado é a liberdade absoluta.
Hobbes definia a liberdade em termos mecanicistas, ou seja, para ele, liberdade era a ausência de impedimento externo. Sabe quando tu quer dar aquele rolê e a tua mãe não deixa? Pois é, esse é um exemplo de ausência de liberdade de acordo com a definição hobbesiana. Olha só, você pode argumentar com a sua mãe agora. Mãe, de acordo com Hobbes, a liberdade é a ausência de impedimento externo, então deixa eu ser livre, pô. Mãe é um bicho tão sinistro que ela tem tanto conhecimento que se ela falar que vai chover, pode estar fazendo o maior sol do mundo, meu amigo. Chove. Então, você leva a sombrinha, porque senão tu vai chegar em casa todo ensopado e ela vai virar pra você e vai falar: eu avisei, hein? Isso não quer dizer que ela tava torcendo contra você, ela só avisou que ia acontecer. Você não ouviu e aconteceu. Fazer o quê, né? Quem mandou ser teimoso? O Hobbes dizia que, graças ao fato de o ser humano possuir essa liberdade absoluta, chegaria um momento em que ele entraria em conflito. A partir do momento em que duas ou mais pessoas tivessem interesse pelo mesmo objeto, aí a treta tá feita. Você e seu irmão ganham 2 brinquedos, só que um é bem melhor que o outro. Então como é que vocês vão decidir de quem é o melhor brinquedo? Live or die. Make your choice. Que comecem os jogos. Mas não é pra brigar não, hein? Senão você já sabe o que vai acontecer, né? Sua mãe já te avisou. O que acontece? Com a disputa que seria inevitável no estado de natureza, aconteceria a morte violenta. E tem um outro ponto que é fundamental, que Hobbes defendia que todos os seres humanos eram iguais no estado de natureza. É claro que existem aquelas diferenças, tipo, tem o gordinho, tem o magrelo, tem o espichado, tem o nanico. Então assim, apesar de todas essas diferenças, na natureza todos os seres humanos são iguais. O Hobbes inclusive o exemplo do Davi e do Golias. Davi e Golias entraram em um conflito, mas quem venceu? O Davi, que era o mais fraco, que era o mais baixinho, que era o mais magrelo. Ou seja, não interessa se você é forte, alto. Na natureza, meu irmão, o mundo gira e vacilão roda. Ou se você preferir, caranguejo que dorme, a onda leva. E tem outro também que eu acho massa. Pinto que acompanha pato, morre afogado. Eu poderia ficar horas falando dessas expressões, porque eu adoro elas. Mas o Hobbes dizia que mesmo vivendo no estado de natureza, o ser humano seria portador de racionalidade. Ou seja, mesmo vivendo de uma forma primitiva, a gente teria alguma inteligência. Um dia, uma pessoa pensou: olha, e se a gente abrisse mão dessa nossa liberdade, mas nós tivéssemos proteção contra a morte violenta? Lembre-se, esse era o grande medo que o Hobbes tinha, da morte violenta. Portanto, esse medo foi fundamental para que ele construísse a sua teoria política. E aí, ao disseminar e pensar sobre essa ideia, todas as pessoas concordariam, ou seja, por livre e espontânea vontade, alienariam o seu direito natural. Essa palavra é muito importante porque é ela que o Hobbes usa no seu livro. O Estado foi criado a partir de uma alienação do direito natural. Alienação, se você não sabe, é um empréstimo. Sabe o teu pai que comprou aquele carro, né? E aí ele tem aquela bíblia que ele paga. É aquele capitão boleta. Tu sabe qual é, né? Pois é. Quando ele pega o documento do carro, aparece uma observaçãozinha lá embaixo assim: alienação fiduciária. O que isso significa? Em poucas palavras, significa que enquanto ele não terminar de pagar o carro não vai ser efetivamente dele. Ou seja, ele está usando, mas por enquanto o carro foi emprestado. Essa é a ideia. Ou seja, os seres humanos decidiriam por conta própria abrir mão da sua liberdade. E aí surgiria o soberano, que é o nome do nosso cachorrinho aqui hoje. E ele vai dizer quais são as obrigações dele. Para Hobbes, a função do Estado seria justamente essa. Se nós abrimos mão da nossa liberdade absoluta, nós teríamos que ter alguma coisa em troca, que seria a proteção da vida, principalmente contra as mortes violentas. Porém, nós entramos em uma sinuca de bico. Nós temos um dilema aqui, porque ao abrir mão de toda a sua liberdade, o que resta para você? Somente a obediência. Foi por essa razão que o Thomas Hobbes utilizou o nome Leviatã. O Leviatã seria um monstro criado por Deus e bonito por... Opa, calma aí. Criado por Deus, enviado aqui para o planeta Terra para combater uma outra besta, que você já sabe qual é, né? Se você sabe qual é essa besta, comenta aqui embaixo, beleza? Nesse sentido, o Estado seria, para Thomas Hobbes, como um monstro criado artificialmente para combater justamente esse estado de natureza, essa guerra de todos contra todos que aconteceria
nesse estágio primitivo. Sendo assim, a função do Estado para Thomas Hobbes é garantir a vida e principalmente proteger as pessoas contra mortes violentas. Para você que fica se perguntando para que a filosofia serve, eu vou te responder essa pergunta. A filosofia serve para você pegar as máximas dos filósofos e colocar na legenda da sua foto. Porém, para você ser digno de utilizar essa legenda, você tem que entender o raciocínio. E a frase de hoje é Homo homini lupus. Mas não acha que o cara pegou lupus não, beleza? Na verdade, isso significa o homem é o lobo do homem. Ou seja, o ser humano é o seu pior inimigo. Ele é o algoz de si mesmo. Portanto, para Thomas Hobbes, a função do Estado seria evitar que a sua vida se transforme em um filme do Steve Magal, lá do Irmão de Jorel. Mas aí você pode me perguntar: tá bom, o que eu aprendo com isso? Pra que isso vai me adiantar alguma coisa? Galera, é o seguinte, como a ideia do Thomas Hobbes a respeito do estado de natureza nunca foi efetivamente estudada, muitos teóricos dizem que ela não passa de um recurso argumentativo, ou seja, de uma ideia que o Hobbes teve para justificar a criação do Estado. Mas a gente pode tirar uma conclusão bem bacana a respeito disso, de que muitas vezes, sem a presença de leis, de fato as pessoas fazem coisas horríveis. Porém, a gente não pode também, a partir disso, concluir que, com a presença de leis, as pessoas vão deixar de fazer essas brutalidades. Afinal de contas, todos os dias nós somos bombardeados com notícias mostrando as brutalidades que as pessoas andam fazendo umas com as outras. Outra coisa bastante interessante que a gente pode tirar da filosofia do Hobbes é essa ideia de que nós sempre temos que abrir mão da nossa liberdade em prol da segurança. Essa é uma ideia extremamente forte e extremamente atual, porque todas as vezes em que você tem que se proteger, o que você acaba perdendo? A sua segurança. Você põe grade, câmera, cerca elétrica na sua casa, ou seja, você sempre acaba perdendo a sua liberdade, a sua privacidade, tudo em nome da segurança. Você deixa de frequentar alguns lugares e muitas vezes o Estado cobra isso de você. Essa ideia é muito interessante para a gente pensar justamente até que ponto nós devemos abrir mão da nossa liberdade para uma pretensa sensação de segurança. Eu acho muito importante a gente parar um pouco e pensar a respeito disso. Aproveita e comenta aqui embaixo o que você acha dessa ideia, galera, sobre ter que abrir mão da sua liberdade para ter uma sensação de segurança ou até mesmo para viver em sociedade. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber as notificações dos nossos novos vídeos. Nós estamos com novos programas e novas ideias estão surgindo. Então, não esquece, clica aí no sininho para você receber as notificações. Curte aqui o vídeo e compartilha para que o soberano alcance a vida de todos. Valeu!